Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, seguidores do canal, né? Pitaias em Vaso do Tito. Eu tô num lugar diferente aqui, eu tô no horário de almoço aqui no meu serviço. Aí eu resolvi fazer a abertura do vídeo aqui, né? Depois eu vou terminar ele lá no pomar, né? No quintal, mostrar pra vocês as pitaias como estão. Como eu falei no vídeo anterior, né, pessoal? A gente fez 1 ano e meio de canal, né? De canal não, né? 1 ano e meio que eu comecei a plantar as pitaias, na verdade. E eu quis fazer alguns vídeos, né? Vão ser 3, né? Falando dos erros e acertos, falando do como eu trato as pitaias, né? Do meu trato, do meu manejo com as pitaias, né? E um outro, depois falando sobre enxertos, que eu acho que é uma parte muito importante, né? Bem bacana pra gente saber quando a gente quer cuidar bem das plantas, né? Principalmente as pitaias, né? Que enxerto é um negócio bem corriqueiro, né? A gente, é bom saber mexer com isso, né? Então no vídeo anterior, né, pessoal, eu postei, né, na verdade, acho que na quinta-feira, não sei esse aqui quando vai, né? Eu tô gravando o começo dele aqui na sexta, talvez eu termine de filmar no sábado. Não sei se ele vai para no ar no domingo. E vai mais um na semana que vem, né? Provavelmente na quarta, falando sobre os enxertos. Mas nesse de hoje eu queria falar sobre o trato, o manejo das plantas, né? O anterior eu falei sobre vaso, sobre morão, sobre meus erros e acertos. Esse eu queria falar sobre a parte mais do desenvolvimento da planta, né? Eu vou abordar, então, falar um pouquinho com vocês sobre adubação e sobre cuidado das plantas em si, né? Não vou nem entrar na questão da poda. A poda eu vou falar mais do enxerto, né? Mas eu vou falar da adubação, né? E do cuidado, né? Da saúde das plantas, né? Do que eu faço ali, na verdade, com elas. Antes de entrar nesse assunto, pessoal, né? Aconselho vocês verem o primeiro vídeo para entender a realidade aqui do canal, né? Acredito que a maioria sabe que aqui é um quintal abandonado, né? Que eu planto em vasos pequenos, porque eu uso só equipamento reciclável, né? Eu evito gastos, né? Eu já falei que vasos maiores seriam ideais, mas tudo que eu vou falar aqui é dentro da minha realidade, tá? Quando eu falo de adubação, quando eu falo tipo de outros itens, né, que envolvem medidas, sempre o pessoal questiona, mas isso não é o ideal é isso, ó, isso não é o ideal é aquilo. A gente tem que entender assim, né? Por exemplo, quando eu falo de um medicamento, você vai comprar na farmácia. A dose de medicamento para mim, que eu sou um adulto com 118 quilos, não é a mesma para um adulto de 60 quilos. E não é a mesma dose para uma criança. Então muda, né? O tamanho da planta, o tipo de planta, o solo, tudo que a gente faz, né? Ele vai acabar mudando, né? Então, e como eu sempre digo, eu não sou especialista. Se você quer algo, né, exato, você tem que fazer uma análise do solo, né, para quem tem que estar no chão. Você tem que consultar alguém que é especialista. Tudo que eu vou falar aqui para vocês é baseado em quê? No que eu pesquisei e na minha realidade, que é vaso, tá? Então a gente tem que partir desse princípio. Então vamos lá. Eu vou falar algumas coisas aqui pra gente bater um papo antes e depois eu quero mostrar lá para vocês as plantas, né, e falar um pouco do desenvolvimento delas, tá? Mostrar, eu vou tentar filmar as plantas e colocar uma foto do lado, né, para vocês verem como ela estava e como ela ficou, né, depois da adubação, depois da reação, como que ela reagiu, né, com a adubação que eu fiz, né. Que aí é bom, dá pra gente conseguir ver, né, os dois, né, e comparar como que ela era e como que ela ficou. Eu acredito que vai ser legal. Primeira coisa que eu queria falar para vocês sobre as plantas, pessoal, é sobre pragas, né? Sobre pragas que eu digo, no geral, insetos e fungos também, né? Qualquer tipo de doença. A pitaia, embora ela seja uma planta robusta, ela é suscetível a fungos, né? Ela tem muitas coisas que causam podridão, né? Ela é bem frágil na questão de caramujo, pessoal. As lesminhas, os caramujos, eles comem muitos brotos, né? Lagartas, né? A gente estava conversando no grupo a noite passada, né, com o Enilson, né, que eu até falei no vídeo anterior, eu marquei ele, falei que ele tem um canal legal também, ele cultiva pitaias pequenas, assim, igual o nosso, né? E ele tava falando que ele tá com problema de lagartas, lá as lagartas andam comendo, né, as pitaias. Tem umas lagartinhas que se escondem atrás da pitaia e só aparece à noite, aquilo lá é um caos. Eu, graças a Deus, eu não tive problema aqui, eu tenho muito problema com caramujinho. Então, o que, que a gente vai falar? Primeira coisa, pragas. O caramujo. Eu tenho um problema aqui que dá muito, é aqueles caramujinhos bem pequenininhos. Eles comem muito o broto. Caramujo, pessoal, né? Eu tentei fazer várias coisas, eu tentei colocar armadilha com cerveja, pega bastante, tá? Armadilha com cerveja, você põe um copinho com cerveja em pontos, eu não sei o que acontece, atrai, eles caem dentro e morrem, mas tipo assim, você fica apagando fogo, você mata um pouco, aparece 3 tantos mais. O caramujo, ele se prolifera muito rápido, né? Eu vou falar o nome aqui, porque eu não ganho nada, nem perdo nada com isso,
O único medicamento que eu achei, né, tem até vídeo mostrando ele aí no canal, que eu achei que é muito bom contra lesmas e caramujos. É um produto que eu comprei, é um granulado azul, chama Metarex. Metarex. Eu compro um saquinho de 200 gramas, né? Eu não lembro se é 200 ou 400 gramas. Acho que é 400 gramas. Não, 200 mesmo. E eu consigo fazer 2 aplicações. Eu faço como? Eu coloco uma colherzinha no cantinho de cada vaso, nos cantos do terreno. Esse granulado, ele atrai os caramujos, eles comem e morrem na hora, e seca. Então o que que acontece? Eu faço 2 aplicações. Eu faço uma aplicação, ele vai matar todos os adultos, né? Só que dá uns 20 dias, né? Começa a reaparecer, porque tem os novinhos, tem as larvas ali que vão eclodindo, né? Não sei nem se é larva, né? Mas eles vão criar. Então dá uns 15, 20 dias eu faço uma aplicação. Fazendo 2 aplicações, eu fico uns 6, 8 meses sem ter presença de caramujo no meu pomar. Eu já fiz acho que a 3ª aplicação, né? Agora, e passei 1 ano e meio aí, quase sem. Quando começa a aparecer, eu passo de novo. Então, para caramujo, Metarex, muito bom. Segunda coisa, pessoal, a pitaia tem fungos, né? Tem alguns fungos aí que deram, né? Que apodreceram, né? Tem alguns, né? Que dá uns pontos de ferrugem, que eu já vi muitos pitaieiros falar que não afeta tanto, né? Não fica bonito, mas não afeta tanto. O que que eu faço para minha pitaia, né? Para poder manter? Isso aí eu faço com uma frequência também, tipo, cada 4 meses, 3 meses. Eu uso a cauda bordaleza, né? A cauda bordaleza, ela é um dos melhores, né? Antifúngicos aí, né? A maioria das culturas, né? Das plantações usam, né? Tipo tomate, pimentão, esses cultivos aí que tem muito fungo, né? Que é muito frágil em questão de umidade, né? E a gente acaba usando. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando da cauda bordaleza e muita gente perguntou e outros questionaram, né, sobre a dosagem. Eu falei que tinha pegado, né, uma dosagem básica de 1 por 1 por 100, né, e é o que eu uso. Se você procurar no Google, né, ou se você procurar em sites de agronomia, esse 1 por 1 por 100, vamos dizer assim, que seria uma dosagem básica, né. O que é 1 por 1 por 100? Uma parte de cal, pode ser o virgem ou o hidratado, uma parte de sulfato de cobre por 100 partes de água, né? E é isso. Então você pega 10 litros aí de água, você coloca aí 10 gramas? Não, 100 gramas. 100 gramas de sulfato de cobre e 100 gramas de cal virgem, né? Você faz a diluição e usa. Aí teve colegas aí, né, que cultivam pitaia, até um colega de canal aí que a gente sempre se conversa, né? Sempre um comenta, vê os vídeos do outro. Ele falou, a medida é 15-15, né? E assim, depende. Se você pegar uma planta, né, dependendo da planta, eu já vi pessoal que cultiva tomate, o pessoal usa 20-20. Então é aquilo que eu estava falando no começo. Tem muito a ver, né, com a cultura sua e com a finalidade. Como no meu caso eu passo preventivamente, minhas plantas não estão com fungo, eu uso 10-10%, 1 por 1 por 100, né? Que dá 100 gramas de cada. Se você usar 150 gramas, que nem falou, usar 15-15, vai ter problema? Não. Porém, ela fica mais forte. Eu preferia usar essa formulação quando já tem fungo, né, para você combater. Agora, o meu caso, que é para prevenção, o 1 por 1 por 100 ele atende bem. Então, eu uso cauda bordaleza, né, 10 litros de água, 100 gramas de sulfato de cobre e 100 gramas de cal virgem. E sempre me atendeu perfeitamente. Eu pulverizo nelas, bacana. Eu minimizo muito, né? Eu tive 1 ou 2 pontos ali que deu uma podridãozinha, que aí eu cortei. E aí eu já entro na outra questão. Quando eu pego, pessoal, um ponto de podridão, não tem muito o que fazer no caso da pitaia, tá? Se você detecta podridão no começo, eu faço o quê? Eu corto aquela parte para não perder o cladódio. E aonde fica aberto, né, que eu cortei, né, o corte em si, eu passo cal, né? Que o cal ele é um antifúngico, né, natural ali, um elemento muito importante aí nas culturas, né, nas plantações. Eu passo o cal, ele cicatriza e resolve o problema. Agora, se ele alastrou, comprometeu já a maior parte do cladódio, tem que cortar e descartar. E descartar longe do pomar, tá? Joga fora para não proliferar nenhum tipo de fungo. Então, sobre a saúde, né, é isso. O que eu uso, né? Cal da bordaleza, periodicamente, e cal, né? O cal, eu dou uma pulverizada de cal em cima delas também para proteger do sol na época do calor, né? Embora agora eu tenha colocado o sombrite lá, mas o cal ele também funciona como um antifúngico, então ele acaba ajudando. Então é isso, eu uso o cal da bordaleza, o cal e o Metarex para combater para proteger elas no caso contra as lesmas, tá? E aí, pessoal, eu vou falar para vocês na questão da adubação, tá?
Tudo que eu vou falar aqui é baseado nos meus vasos, né, que são de 15 litros a 18 litros aí. Lembrando que, se você planta no chão, se você tem um vaso maior, né, você vai ter que ajustar aí, né? Mas eu digo para vocês, pessoal, o melhor remédio, né? Quando eu digo remédio, eu digo assim, a melhor técnica é você ir testando, avaliando, né? Se você não tiver como, né, pagar uma análise de solo e uma coisa do tipo, né, vai testando, né? Então a primeira coisa, pessoal, que eu falo sobre adubação orgânica. Eu uso adubação orgânica, é essencial, necessária, precisa ter ela no vaso ou na terra, onde quer que você plantar, né, a sua pitaia. A adubação orgânica, ela vai manter o solo vivo, né? Ela mantém o solo com uma qualidade boa para a planta, um solo fofo, né? Onde as raízes vão conseguir penetrar, onde a umidade vai se preservar ali, tá? Então, nós temos que manter uma adubação orgânica. O que eu faço nos meus vasos? Quando eu monto o vaso, eu coloco ali terra do próprio quintal, né, 70%, e no mínimo uns 30% de esterco bovino, né? Pode-se usar esterco de aves, pode-se usar humus de minhoca, pode-se usar o substrato ali, o produto da compostagem ali, né, o resultado da compostagem ali, né, aquele material, você pode usar tudo. Para mim aqui o único que eu tenho acesso mais fácil é o esterco bovino. Tem uma agro aqui próximo, eu pago acho que R$20 num saco de 10 quilos, é um esterco já curtido, tudo eu acabo usando ele e tem sido bom aqui. Mas se você tem esterco de aves, cama de aviário, humus, qualquer um deles aí, né? Você só vai respeitar as proporções, né? Cama de aviário aí, né? Esterco de aves, de galinha, ele é mais forte, então usaria menos. Mas eu uso aí o esterco, 30% do vaso. Segunda coisa, o esterco na sequência, né? Eu sempre deixo o vaso, pessoal, tanto assim, ó, uns 4 dedos, né? De espaço até chegar em cima. Teve alguns que eu errei lá e acabei não deixando, mas eu sempre procuro deixar nos novos. Por quê? Um mês sim, um mês não, né? O ideal é cada 45 dias, mas eu chego, às vezes, como às vezes dá o prazo no meio do mês, eu deixo chegar no pagamento, né? Então, vamos dizer assim, no máximo a cada 2 meses, né? Um sim, um não, eu dou uma calibrada, vamos dizer assim, de esterco bovino. O que eu faço? Como o vaso meu é pequeno, pessoal, eu coloco meio litro, né? Eu pego tipo tem uma caneca lá de 500 ml, eu ponho uma caneca daquela de esterco bovino no vaso, tá? E aí você vai regando, ele vai descendo, ele vai penetrando. Lembrando que, pessoal, eu coloco em todos os meus vasos cobertura morta, sabe? Vegetais secos ali que mantêm a umidade. Então eu dou uma puxada, eu abro ele, coloco ali meio litro ali, 400, 500 ml ali de esterco e volto a cobertura morta para manter úmido. Isso é total diferença para as plantas, tá? Você mantém a terra viva ali, né? Inclusive eu falei ontem pro pessoal que nos meus vasos tem até minhoca. Às vezes eu mexo no vaso ali tem minhoca. Por causa do esterco a terra ser boa, as minhocas entram no vaso. Eu acho fantástico isso. Sinal que a terra tá boa, né? Se cria micro-organismos ali, né? É sinal que a terra tá boa. Então a primeira coisa é isso. E aí eu já deixo uma dica bem bacana, pessoal. Se você quer cultivar uma pitaia em vaso, às vezes você quer plantar um vasinho na sua casa e você tem dúvidas sobre adubação, esterco bovino ou esterco de aves e cobertura morta, você já vai conseguir fazer a sua planta se desenvolver muito bem, tá? Porque o esterco, né, o esterco orgânico, né, o esterco de aves, o humus, né, o resultado de compostagem, eles têm praticamente tudo que uma planta precisa para sobreviver, tá? Porque o que é o esterco? É a própria planta, né, que o gado comeu, né, e liberou ali no solo, né? Ele absorveu uma parte para ele viver e a maioria tem ali o NPK, né? O nitrogênio, fósforo e potássio que a planta precisa, tem todos esses componentes aí, esses nutrientes no esterco, né? No adubo orgânico, né? Inclusive tem os micronutrientes também, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre os adubos químicos, né? Os famosos NPKs, né? Não tem só NPK, tá, pessoal? Tem outras infinidade de adubos, né? Tem farinha de ossos, tem muita coisa. Mas a gente vai simplificar, né? Eu vou só falar um pouquinho do NPK que eu uso e como eu aplico. Tá? Só para fechar sobre o adubo orgânico, pessoal, se você tem uma pitaia no chão, por exemplo, você pode jogar ali 5 litros de esterco em volta da saia dela, ali onde fica as raízes, não tem problema nenhum, tá? O esterco ali você colocar mais, né? Lógico, você não vai colocar exageradamente, que você vai perder, né? A água vai levar embora e vai arrastar. Mas se você coloca 5 litros ali em volta, não tem problema nenhum. No vaso a gente não coloca muito, porque senão fica aquela borra em cima do vaso,
acaba proliferando, perdendo, né? Então, meio litro que eu coloco ali, eu acredito que é suficiente, mantém as plantas ali saudáveis, tá? E sobre o NPK, pessoal, é a mesma situação, né? Por que eu uso o NPK? Vamos dizer assim, ó, é para turbinar a adubação, para complementar a adubação, tá? É só isso, né? O esterco bovino tem tudo, só que às vezes eu quero acelerar um processo de enraizamento, eu quero acelerar um processo de formação de copa, né, de soltar brotos, né? Eu quero ajudar ela a desenvolver o processo ali de soltar os botões florais, né? Então o NPK, como ele tem, né, os macronutrientes mais concentrados, ele dá uma turbinada, né? É como se você tomasse um energético, ele dá aquele boom, né? Só que aí é aquilo, o NPK você não pode exagerar, porque ele é um sal, né? Ele é mineral ali, né? Se você usa muito ele, você pode acontecer de queimar as raízes da planta, né? E alterar a acidez ali do seu solo, né? Ou do vaso, se for, no caso, o vaso aqui no meu caso. Então eu faço o quê? Eu uso quantidades pequenas, né? Ainda mais no vaso, que é pequena que as raízes são, eu uso quantidades bem poucas. Eu uso 25 a 30 gramas por pé. Vasos que eu tenho 2 pés, eu coloco ali de 50 a 60 gramas, né? Vasos que eu tenho 1 pé, eu coloco 25 a 30. Eu coloco bem ali em volta do pezinho ali, né? Já que as raízes são menor. E lembrando que sempre quando você coloca o NPK, você tem que fazer uma boa rega, né? Logo na sequência para ele dissolver e ele penetrar. Porque o NPK, o nitrogênio, ele evapora, tá? Se você colocar e não regar, você perde já uma grande quantia de cara. Então eu ponho 25, né, a 30 gramas por pé. Sobre o NPK, pessoal, eu coloco junto com o esterco. Eu coloco o esterco e já misturo ele. Porém, eu não uso todas as vezes, tá? Eu uso de acordo com a minha necessidade, de acordo com o tempo. Se você não entende nada, você não tem assim uma noção, o que eu recomendo para você? Usa o 10, 10, 10, que ele tem partes iguais, que você vai turbinar a sua adubação na planta. Eu fiz um vídeo, acho que uns 3 meses atrás, falando sobre esterco, né, pessoal? E eu vou dar uma frisada aqui sobre o papel de cada um deles. Quando a gente fala NPK, pessoal, é nitrogênio, fósforo e potássio. A gente tem que entender o que cada um faz. Pessoal, nitrogênio, ele traz o quê? Ele acelera, né, a fabricação, né, vamos dizer assim, a produção de clorofila no interior da planta. Ele ajuda a planta a respirar e automaticamente ele estimula muito o crescimento vegetativo, né? Então o nitrogênio, ele é o quê? Ele é responsável para a planta se desenvolver. Quando que a gente precisa dele? Quando você quer que a planta cresce. É o crescimento vegetativo, né? Soltar cladódios, né? Folhas, né? Então, tipo assim, quando você faz uma poda, na sequência, se você colocar uma adubação rica em N, né? Em nitrogênio, ela vai estimular muito, né? A nova formação de copa. O P, né? Ele é responsável pela... o NPK, né? O P, que é o fósforo, ele é responsável pelo quê? Por fortalecer raiz, flores e frutos. Então, já é uma situação diferente. E o K, que é o último, né? Que é o potássio, ele ajuda na saúde da planta, né? Resistência a doenças, contra tudo isso. Então, o que acontece? Se você não sabe, né, como definir, coloca um pouquinho de 10, 10, 10, que ele vai melhorar a planta de uma forma geral, vai melhorar em tudo, tá? Você vai conseguir ter uma turbinada na adubação sua de forma geral. No meu caso, eu uso mais específico, né? Logo depois que eu terminei a adubação, eu fiz o quê? Eu entrei, né, com o NPK 2520. Por quê? Ele calibra também o P, né, para fortalecer a raiz, né? Só que só 5 partes. E o nitrogênio com 20. E o K, né, também 20, que vai fortalecer a saúde da planta. E eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, vocês vão ver que a brotação dela cresceu muito. Porém, eu não faço sempre. Eu vou colocando até ela chegar onde eu quero. Então eu fiz 2 adubações, né? Parei já com eles, porque elas já estão praticamente encaminhadas às formações de copa, tá? Agora eu vou ficar com esterco, só ele. E lá para outubro, né? Setembro, outubro, quando estiver quase chegando na época de floração, eu vou fazer umas 2 adubações com o 4, 14 e 8, que aí ele tem menos nitrogênio para não soltar tanto broto, né? E ele tem muito mais o fósforo, né? Que estimula a floração. E aí vai estimular a floração. Então é isso. As quantidades que eu uso é 25 a 30 gramas para cada pé e o esterco 400 a 500 ml por vaso. E aí eu faço essa adubação, pessoal. Cada 2 meses, um mês sim, um mês não, né? Eu dou esse reforço. Eu só turbino com NPK quando logo depois da poda, para estimular a formação de copa, 1 ou 2 aplicações. E um pouco antes de começar a época de safra, né? De floração, que aí eu coloco
o 4,14,8. Então eu uso 25,20 pós-poda, né, para ele formar copa, e o 4,14,8 pré-safra, para estimular a floração. Umas 2 adubagens. E as plantas desenvolveram super bem, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Então o bate-papo nosso vai ficar por aqui. Eu vou mostrar para vocês agora alguns vasos, né? E eu vou colocar fotos antes de eu entrar com a adubação com nitrogênio. E vou colocar fotos, né? E vou mostrar para vocês eles como que eles estão agora. Para vocês verem aí, 45 dias, não deu nem 2 meses, né? Acho que tá dando quase 2 meses, né? Das adubações, né? Eu fiz uma, fiz a outra agora recente. E aí a gente vai comparar para vocês verem como que eles se desenvolveram bem, tá? Como que as plantas estão saudáveis. Então é isso, tá? A gente vai para lá e a gente fecha o vídeo lá. Essa aqui, pessoal, também. Vocês viram a foto aí dela antes, né? Essa parte de cima aí, né? Essas cladódios novos de cima aí. Todos saíram depois da adubação, né? Olha a diferença, né? Bem gritante aí dela, né? É perceptível, né, a quantidade de cladódios, como que ela acelerou o processo aí de fechamento de copa, né? De formação de copa dela em praticamente aí 2 meses, né? Na verdade não deu nem 2 meses, né? Em si. Mas ela tá aí para vocês observarem. Essa aqui, pessoal, é uma Boreal Red, né? Eu acredito que devem ter aparecido a foto dela aí, se a edição deu certo. Vocês devem ter visto uma foto dela antes. Ela, na verdade, ela só tinha, né, esse cladódio principal, né, esse aqui. Depois da adubação aí, menos de 2 meses, ela já soltou aqueles 2 cladódios ali. E ela tá bem encaminhada aí para formar copa, tá? E é isso. Essa aqui também, pessoal, olha como que ela tá bem bonita, né? Como que ela fechou a copa bem rápido, né? Se eu conseguir colocar a foto delas anteriores aí, vai dar para vocês compararem, tá? Bem bacana, ó. Olha aí. Fechou, né? Ela, a princípio, ela tinha só aqueles 2 cladódios laterais, né? Os mais baixos ali, que estão mais pesados, né? Olha quantos cladódios novos ela soltou em cima. Essa aqui também, tá? Ela tinha só esses 2 cladódios que estão apontando para nós aqui, né? Ela soltou todos esses ali pro lado de lá, né? Bem robusto em si, né? Sem muita... não tem nem o que falar, né? Fica bem visível, né? A evolução dela aí em 2 meses, né? Eu não vou nem fazer o corte agora, eu vou só mostrar aqui. Talvez eu coloque um pop-upzinho aqui, a fotinho. Essa aqui também, pessoal. Só que esse aqui foi um enxerto, né? Eu vou colocar a foto. Quando eu comecei, né, a adubação, esse enxerto aqui tava parado, não tinha nada. Tava o comecinho dele aqui, a geminha dele estourando aqui, né? Olha aí a adubação, né, como que fez ela desenvolver. Esse cladódio já tá pronto, né, praticamente. Né? Agora ele dobrando aqui, ela já começa a fechar a copa, né? Ela pode sair mais brotos aqui e ela pode sair aqui de cima dele também. Uma vez que ele, né, que ele dobrou aqui, né? Então, tudo fica favorável aí. Vou mostrar só mais 2, tá, pessoal? Essa aqui, né? Não sei se nem se eu vou mostrar ela. As fotos dela, porque eu acho que eu não vou ter foto. Mas é perceptível, né? Eu cortei todos os cladódios aqui. E como que ela tá aí, né? Formando uma copa totalmente rejuvenescida. E vou mostrar essa aqui. Essa aqui eu vou mostrar porque eu tirei uma foto dela bacana, pessoal. Inclusive, quando eu fiz o vídeo no dia 10, né? No final de... foi quando eu colhi a última fruta aqui. Acho que no foto vai até sair uma fruta aqui nesse pé. E vocês vão ver que essa parte de cima aí toda nova, né? Não tinha nada, né? E aí vai dar para comparar também. Bem legal. Então é isso, meus amigos. Eu acredito que deu para ver aí, né? Ficar claro, né? A diferença, né? Da reação, como que as plantas reagem, na verdade, né? Quando você faz uma adubação correta, né? Acho que ficou claro aí pelas fotos, né? Pela evolução de como que elas estão agora. Deu para perceber como que elas estão evoluindo rapidamente, tá? E é isso, é o que eu falo, né? A planta, ela precisa de atenção, ela precisa de cuidado, né? Ela precisa de carinho, entre aspas, né? A partir do momento que você dá essa atenção para a planta, ela sempre vendo as necessidades, né? É uma coisa que eu falo que é muito válida, né? De tudo isso que a gente falou desde o começo do vídeo, né? Desde o vídeo anterior, né? Você estar sempre atento, né? Você tá todo dia aqui olhando, tá sempre observando a planta.
você consegue perceber, né, o que ela precisa, né? Você consegue ver, pô, eu percebi, né? Ah, ela tá, né, com calor, ela tá queimando, né? Aí eu vi a necessidade de colocar o Sombrite, né? Eu tive problemas no começo aqui que eu quase perdi plantas porque os vasos meus não eram furados, né? E ela tava apodrecendo as raízes, bem no começo do canal. E a gente percebe. Uma coisa que eu vi agora aqui, tá vendo, ó? Ó, essa vermelha autoferro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo um pontinho aqui, ó, de podridão? Eu vou ter que cortar isso aqui e passar cal, tá vendo? Para se deixar isso aqui, ele vai alastrar. Então a gente vai tirar isso aí. Então é assim, você vê, né? Detecta um problema, né? Um possível problema e você consegue... Opa, deixa eu virar aqui por causa do sol. E você consegue trabalhar nele, né? Antes de virar um problema maior, né? E o segredo é esse. Então é isso. Espero que essa parte da adubação aí tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho, né? Lembrando que tudo que eu faço aqui, pessoal, é voltado para a minha realidade aqui dos vasos, né? Mas a adubação não é uma ciência exata, né? Depende do solo, do vaso, o tamanho do vaso, que planta, né? Você está plantando, como elas estão, né? Mas enfim, eu acredito que vai dar uma abrida na mente aí para quem não tinha essa noção, né? Para poder entender um pouquinho mais. Então é isso, fiquem com Deus, né? E no próximo vídeo, que vai sair, eu acredito, daqui mais uns 4 a 5 dias, eu vou falar um pouco sobre os enxertos, né? E sobre as podas aqui em si que eu fiz nas minhas pitaias. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo aí, um ótimo final de semana a todos.